muitos anos da minha vida, vivi preso em algo que eu nem sabia que existia, uma armadilha silenciosa. Não era uma prisão feita de paredes, não havia correntes em meus pés, nem grades me separando do mundo. A prisão estava dentro. Era a crença de que, se eu conseguisse mudar o que estava fora de mim, finalmente eu seria feliz. Se eu tivesse mais reconhecimento, mais conquistas, mais segurança, mais amor dos outros, então sim, eu estaria completo. E talvez você se reconheça nisso. É como se a vida fosse uma esteira infinita. Você corre, 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 mas nunca chega em lugar nenhum. Conquista algo, e logo depois já precisa conquistar outra coisa. Recebe elogios, mas em poucos dias precisa de novos. Compra algo novo, mas a sensação dura pouco, e logo precisa de mais. Essa armadilha silenciosa não grita. Ela sussurra. Ela nos convence, de maneira quase invisível, que a nossa paz depende do mundo externo. Que o vazio dentro de nós só será preenchido quando as peças lá fora se encaixarem. E sabe qual é o problema? Essas peças nunca se encaixam completamente. É como tentar colar os fragmentos de um espelho quebrado e acreditar que só seremos inteiros quando a imagem refletida estiver perfeita. Mas cada vez que juntamos um pedaço, outro se parte. A armadilha é essa. Acreditamos que precisamos controlar o reflexo em vez de perceber que a fonte do reflexo está em nós. Tentamos ajustar o espelho, mas esquecemos que é a luz interior que cria a imagem. Houve um momento em que tudo isso desmoronou para mim. Não foi um evento dramático, mas uma sucessão de vazios. Conquistas que não me preenchiam. Elogios que se evaporavam. Planos que, quando se realizavam, me deixavam ainda mais inquieto. Até que, num desses dias de aparente rotina, aconteceu algo simples, mas profundo. O silêncio me encontrou. Não porque eu o buscava, mas porque a vida parecia ter se cansado de me dar respostas externas. Eu estava sentado sozinho, e era como se todas as vozes de dentro de mim, aquelas que gritavam, corra, conquiste, prove, mostre, de repente tivessem se calado. O palco interno, sempre lotado de atores competindo por espaço, ficou vazio. E foi nesse vazio que uma percepção nasceu. O verdadeiro poder não vem de controlar o mundo externo, mas de alinhar a energia dentro de mim. Percebi que minha mente era como um rio em constante movimento, ora calmo, ora turbulento, mas sempre correndo. E meu coração era como a fonte que alimentava esse rio. Quando mente e coração estavam desconectados, a água se agitava, criava redemoinhos, me fazia sentir perdido. Mas quando estavam em harmonia, o rio fluía suave, refletindo o céu como um espelho límpido. O despertar não veio como um raio de luz repentino. Veio como uma lembrança. A realidade que vivo é apenas um reflexo da energia que vibro. E se eu quiser mudar o reflexo, não adianta atacar o espelho. Preciso mudar a luz que o projeta. Foi então que compreendi o valor da atenção. Nossa atenção é como o fogo. Quando espalhamos faíscas em todas as direções, nada acontece. Mas quando concentramos em um único ponto, a chama cresce, aquece, ilumina e transforma tudo ao redor. Naquele tempo, minha mente era um palco cheio de vozes. Cada voz representava uma preocupação, contas, futuro, opiniões dos outros, comparações, medos. Era impossível ouvir a mim mesmo no meio daquele barulho. Até que comecei a praticar algo simples, presença. No início, era desconfortável. O silêncio parecia pesado demais. A mente gritava, o corpo queria se mover, e cada minuto parecia uma eternidade. Mas, pouco a pouco, algo começou a mudar. A presença revelou que eu não era aquelas vozes. Eu era o espaço onde as vozes ecoavam. E, nesse espaço, eu podia escolher em qual voz colocar minha atenção. Quando foquei no agora, na respiração, nos batimentos do coração, na sensação de simplesmente estar, percebi que minha energia mudava. Era como se o palco se esvaziasse, e apenas um ator permanecesse, o meu eu verdadeiro. Mas havia algo ainda mais profundo, o corpo. O corpo carrega memórias, emoções, hábitos. Ele é como um instrumento que aprendeu a tocar sempre a mesma música, mesmo quando a mente quer mudar a melodia. Quantas vezes você já decidiu mudar um hábito e,
Mesmo com toda a força de vontade, se viu repetindo os mesmos padrões. Isso acontece porque o corpo se torna a mente. Ele se acostuma a sentir certas emoções, medo, ansiedade, escassez, e passa a buscá-las como vício. Para romper esse ciclo, precisei mergulhar no silêncio. Não o silêncio externo, mas o silêncio interno. Foi nesse espaço que percebi. Cada vez que eu parava, respirava e observava, estava ensinando ao meu corpo uma nova canção. Estava desprogramando o velho e criando espaço para o novo. É como apagar uma gravação antiga para que uma nova melodia possa ser registrada. O silêncio se tornou o meu laboratório de transformação. Com o tempo, compreendi que não bastava pensar positivo. Era preciso sentir. A mente pode imaginar, mas é o coração que dá vida à imaginação. Quando a mente cria uma imagem e o coração envia uma emoção elevada, gratidão, alegria, amor, nasce a coerência. É como dois instrumentos afinados tocando a mesma nota. O som se expande, cria harmonia, atravessa barreiras. Nessa coerência, o corpo inteiro responde. As células recebem novas informações, a química interna muda, e o campo de energia ao nosso redor se reorganiza. É nesse estado que o impossível começa a parecer natural. Pense em um ímã. Ele não precisa correr atrás dos pedaços de metal. Ele apenas vibra em sua frequência, e tudo o que está em sintonia vem até ele. Assim é a coerência entre mente e coração. Não é esforço, é atração. E foi então que compreendi o maior segredo. O campo quântico não responde ao que pedimos com ansiedade. Ele responde ao que somos com consistência. Se dentro de mim vibro falta, medo, escassez, é isso que transmito ao campo. Mas se vibro gratidão, presença, amor, confiança, é essa a frequência que o campo reflete. Manifestar não é desejar. Desejar coloca a mente no futuro e o corpo no vazio. Manifestar é ser. É viver agora como se já fosse real. É sentir antes de ver. É confiar antes de provar. É como plantar uma semente. Você não precisa puxar a planta para ela crescer. Você apenas nutre a terra, rega com constância, dá luz. E, em silêncio, a vida se revela. Assim também é com nossos sonhos. Quando nos tornamos a vibração do que desejamos, a realidade externa não tem escolha a não ser se alinhar. Hoje, eu sei, tudo o que eu buscava lá fora já estava dentro de mim, esperando que eu parasse, focasse e me lembrasse de quem sou. E a mensagem que deixo é simples. Você já é. Você já tem. Você já pode. Basta escolher vibrar como se fosse agora. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Até a próxima!